Todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, professor. Eita, Hoje eu tô de casa, professor. folga massa, hein? Tô Assisti a aula cansado. deitado. Eu nem cansado. Eu nem cansado. Depois eu atualizo. Beleza. As aulas estão gravadas. Como. É, Bem, essa é a aula número 4, né? Da parte de instalações elétricas urbanas. Aí quem perder algum conteúdo ou quiser revisar, logo após o término da aula, esse conteúdo vai estar no YouTube. E aí, todo mundo com o ótimo. arquivo aberto, vamos dar início ao procedimento. Na verdade, é a finalização desse projeto urbano. Pronto, Leandro chegou. Positivo, professor. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo certo? Boa noite, Leandro. Tudo. Boa noite. Pronto. Boa noite. Vitor, tu estás no grau técnico? O Wellington tá por aí? Então provavelmente ele tá meio arriado, como ele avisou. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês pra gente produzir o máximo hoje e finalizar esse projeto. Na aula passada nós terminamos a legenda dos equipamentos a serem instalados nos postes da quadra que a gente levantou. Então nós temos poste de baixa tensão de média, temos transformador da Neoenergia. Não visualizei nenhum transformador particular. Então, para essa legenda a gente poderia manter ou descartar as luminárias constantes no local, relé fotoelétrico individual, relé fotoelétrico em grupo, medidor de iluminação pública, eu lembro de ter visto pelo menos 2, a própria indicação da rede de baixa tensão, da rede de média e os espaçadores losangulares. Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa referente aos tipos de cabo instalados na rede pública? Deu tempo não, professor. Beleza, tranquilo. Pelo que eu pesquisei aqui, professor, corresponde ao material que ele é feito, né? Que a isolação é feita, né? Principalmente ao material de composição do cabo, se ele é em alumínio, cobre, né? Mas a maioria deles são em alumínio. Se ele tem a camada de isolação ou não, e a bitola do mesmo. E a bitola dele. Qual é a bitola que a gente usa para uma rede pública? A gente vai 35 milímetros? 35 milímetros. Vou saber agora, professor, quando o senhor disser. Beleza. Tranquilo. Quantos cabos geralmente passa num cabo multiplexado? Ô, professor, 10 milímetros, professor? 4, professor. 4 cabos, né? Que são as 3 fases e o neutro, não é isso? Positivo. Beleza. Então geralmente a gente coloca uma simbologia onde a gente coloca o jogo da velha. Esse jogo da velha ele diz respeito às informações de cabeamento. E aí a gente segue descrevendo se são 4 cabos
a bitola dele, que geralmente é acima de 12 milímetros e meio, a partir de 12,5, ou seja, de meia polegada. Se ele é XLPE, se tem a camada de isolação, se é de cobre nu, então tem uma siglazinha referente ao tipo de material. Se for cobre, tem que ter a sigla referente ao material, que é o C e U juntos. Se for de alumínio, A e L. E, como já tinha mencionado, a quantidade de cabos. A gente vai inserir isso no projeto. E quando se trata de uma rede de baixa tensão? Pelo menos eu vi lá que nós temos um trecho com a rede em cabo nu. Não é isso? Então a gente, quando instala uma rede de baixa em cabo nu, eles são fixados com isoladores no próprio poste. A gente vai identificar isso também. Então vamos lá. Vamos iniciar pelo poste 1. Depois que a gente fez a correção da forma da quadra, a gente pode desativar o layer referente à imagem, né? Ou novamente aqui desativar o layer trama gradil. E vamos ficar apenas com a representação do projeto. Pela anotação de vocês... Ô, professor, Oi. desculpa interrompê-lo. Olha, só teria como só frisar o lei de cada um, porque eu sei que tem um de média, tem um de baixo, mas só que tem outros itens que o senhor colocou aí. Eu quero saber os layers para colocar ele no seu respectivo layer. Pronto, os layers que a gente acrescentou foi o elétrica barramento na cor 1, o elétrica baixa tensão na cor 170 e o elétrica média tensão na cor 12. Tranquilo, isso aí eu peguei e consegui configurar. Agora a questão que tem alguns itens lá, tipo iluminação, cabeamento, aí que saber os layers. Teria como o senhor frisar esses? Qual foram os layers que o senhor utilizou para eu poder colocar? Iluminação e cabeamento. Não, Iluminação os pública, tem demais iluminação, itens a gente iluminação colocou em pública, elétrica rede, barramento. sim, é iluminação VAP. Fale. Aqui a rede de baixa tensão, no layer de baixa tensão, a rede de média tensão, no layer de média tensão. Os demais itens são desenhados no layer elétrica barramento. Pronto, tranquilo. Era só isso mesmo. Era o barramento, no caso que eu estava em dúvida, era isso aí. Certo, tranquilo. Então vamos lá. Nesse poste da esquina aqui, eu sei que nós temos uma luminária e temos um medidor de iluminação pública. Não é isso? Além disso, nós temos a descrição de alguns elementos do barramento do poste, da estrutura do poste. Os itens que forem referentes à estrutura do poste serão acrescentados com uma linha de chamada identificando a numeração do poste, o barramento e o tipo de estrutura para a cruzeta e a fixação dos cabos. Isso é descrito. Os demais elementos, que são equipamentos, eles são colocados no poste mediante a simbologia. Então, como nesse poste aqui nós temos luminária, vocês lembram se era uma luminária de LED ou uma luminária de vapor de sódio? Era de LED. Uma iluminação de LED, já é uma iluminação recente. Então, nós vamos pegar aqui
a simbologia de luminária de LED e aí nós copiamos ela para o ponto médio do poste. É só fazer tocar no poste. Além dessa luminária, nós temos um medidor de iluminação pública. Então nós vamos pegar aqui a simbologia do medidor de iluminação pública e inserir também no poste. Ressaltando que, dependendo do número de equipamentos instalados no poste, eu posso ter a fixação na face de cada quadrante do poste, ou seja, em 4, e inclusive ter a associação de um ou mais símbolos, como num projeto de instalações prediais, por exemplo, que a gente pode combinar um símbolo de uma tomada com um interruptor, por exemplo. Nós também temos essa possibilidade caso no poste tenha vários equipamentos instalados. A gente vai ver quando chegar no próximo poste. E nós temos também a possibilidade de representar de forma inclinada. Ou seja, nos 4 vértices do poste. Dessa forma daqui, certo? Então temos as 4 faces do poste mais os 4 vértices do poste para inserir até 8 equipamentos de forma direta, e os equipamentos de forma indireta, vamos supor que tenha mais de 8 equipamentos instalados, a gente faz a combinação de um ou mais símbolos. Beleza? Pronto. Nessa metodologia a gente também vai inserir, igual a gente faz em projetos de instalações prediais, colocar uma linha de chamada onde a gente vai descrever a estrutura e a numeração daquele poste. Então, utilizando o comando polylinha com o layer elétrica barramento, voltar o medidor para a posição original. Vai reduzir o tamanho da fonte para caber a descrição de todos os componentes da estrutura do poste. Como a gente duplicou aqui o tamanho da fonte para que ele ficasse em destaque para os elementos da legenda, a gente vai reduzir, vamos dar um scale de 0.65 .65 no tamanho desse texto. E aí a gente vai colocar a descrição do poste. A numeração do poste da Neoenergia vem sempre com a sigla 0, um prefixo S, né? E vem uma sequência de números. Vamos dar uma conferida. Qual a numeração que a gente levantou
no local. Deixa eu identificar aqui 373, 372, 370, 369, 369. Tá, mas o da esquina aqui, alguém tem anotado aí? É esse inicial da esquina aqui. Você fala qual do lado do Banco do Brasil ou do lado do Grau? Do lado do Banco do Brasil. Banco do Brasil tem aqui, deixa eu ver. No caso é o que fica ali após a rua, não é isso? Ou é outro? Cadê? Esse mesmo aqui da esquina. Do lado do Ô Banco do Brasil. professor, o senhor deu um scale de quanto nesse texto? 0,65. Esse daí que que o senhor está editando é o do lado do Banco do Brasil, Exato. não é isso? Isso. Aí você quer saber o quê? A numeração do poste. S, 0, tarará. E assim por diante. S085 Certo. 364. 364. Beleza. A estrutura desse poste, ele suporta quanto de carga na ponta da lança e qual é a altura dele? Newton e 11 metros. Beleza. Quantas cruzetas tem nesse poste? E qual é o tipo da cruzeta? Postaram dele o chá de manhã escuro. Professor, como eu faço para colocar o número um abaixo do outro? É com comando cópia mesmo. Você vai copiando os números e editando. Porque essa modalidade de texto não tem. Você não pode dar enter para ir descendo as linhas. Mas o tamanho do texto é o mesmo da legenda de baixo, né? Não, ele foi copiado da legenda de baixo e nós demos um scale de 0,65. SC Enter, seleciono o texto, dou Enter, clico no ponto base e digito ponto 65 Enter. Aí agora sim, nesse texto a gente edita essas numerações.
Ele deu a realmente a lista de colocar, mas no geral, de igual, de cada escala, né? De banheiro, de São duas cruzetas, professor. São duas cruzetas, né? É tipo T. Duas cruzetas T. Eita, faltou a simbologia de chave fusível aqui. Mas vamos finalizar aqui. Bem, as informações que a gente coloca associada ao poste são relacionadas, primeiro, à numeração do poste, segundo, à estrutura do poste e terceiro, a cruzeta de instalada nesse poste. Se é uma cruzeta L, T, C e assim por diante. Se ficar muito carregadas as informações aqui ao redor do poste, eu posso suprimir essa linha e colocar essas informações próximos ao poste. Então a gente já sabe que é uma informação relacionada a ele. Mas vamos deixar, já que tem espaço disponível, para a gente colocar as informações próximos ao poste. Vamos abrir só um tempinho aqui para a gente colocar a simbologia de chave fusível. Eu vou mover aqui logo todos os textos abaixo do medidor de iluminação pública, descer aqui um pouco e aí nós vamos traçar uma nova simbologia, pegando aqui 2,5 metros. A gente traça uma segunda linha também com 2,5 metros e uma terceira linha com 2,5 metros. Essa linha do meio nós vamos dar um rotate de 225 graus. Não, 225 não. Deixa eu ver aqui. Crescente no sentido anti-horário. No caso, são 3 linhas de 2,5 metros. Isso. Tá sendo para baixo. Essa linha do meio a gente vai rotacionar ela a 45 graus. Vou deixar ela para a parte de cima aqui. E nessa extremidade daqui a gente vai fazer um círculo com raio ponto 35. Essa simbologia referente à chave fusível. Rotate zero quanto? 0,35 o círculo. O rotate da linha. 45 graus.
0,5 é, professor? 0,35 o diâmetro, ou o raio, na verdade. O tamanho dessa linha que está inclinada foi de quanto, professor? Também de 2,5 metros. São 3 segmentos de linha de 2,5 metros, 2 na horizontal e um inclinado a 45 graus. Na extremidade de É uma para das linhas, cortar a parte que Repita esse fica dentro processo do aí círculo, professor? dos 45 graus dessa linha aí, professor, por favor. pronto. É para cortar, professor, essa parte que vai ficar dentro da linha, dentro do círculo. Não. Aí você move ela do centro para o quadrante. Deixa eu copiar para cá, para ficar com a posição original. Pronto, inicialmente são 3 segmentos de 2,5 metros. Vou rotacionar esse do meio, boto RO, Enter, seleciono o intermediário do Enter, clico no ponto base de rotação e digito 45. Ele vai dar um rotate aqui para baixo, mas você pode dar um mirror para que esse rotate ele fique espelhado para cima. Depois você vai fazer o círculo aqui com um raio de ponto 35 e você move essa linha do centro para o quadrante. No caso, move a linha, não é o círculo, não, né? Não, move a linha. Isso. Essa simbologia daqui a gente deixa no layer 0 as linhas e a gente vai criar o bloco de Ctrl Shift C, Ctrl Shift V com o layer elétrica barramento selecionado. Seleciono o símbolo, Ctrl Shift C, clico na base do texto, deleto, Ctrl Shift V, clico novamente na base do texto. Aí essa simbologia daqui, ela já ficou em forma de bloco. Nesse poste aqui da esquina tem chave fusível? Ele tem. Tem 3 elos fusíveis, professor. 3 chaves fusíveis. A gente clica na extremidade de um símbolo desse e vamos atribuir ao poste. Vou rotacionar essa simbologia a 45 graus. Vou reduzir um pouco o tamanho dela para que ele não fique sobre as edificações. Vou dar um scale aqui, 1.5. Foi muito. Scale
0,65. Pronto. É o suficiente. E junto da chave fusível, a gente bota a quantidade de chaves que tem instalado no poste. 3x. O senhor deu scale de quanto? De 0,65. Podemos avançar? O que foi que o senhor colocou aí nessa... Ah, tá, 3x. Isso. Bem, o retângulo que é referente à quadra aqui, eu vou colocar no layer pena 0,5 para ficar uma linha mais grossa e diferenciar o que é linha de meio fio e o que é linha de quadra. Agora vamos passar por os equipamentos instalados do segundo poste. Nós temos um transformador. Vamos copiar a simbologia do transformador. Temos também uma luminária de LED. Aqui eu estou colocando de forma combinada os símbolos. Transformador e luminária de LED. Geralmente a gente coloca o símbolo da luminária voltado para a rua, porque a iluminação ela sempre é voltada para a área de trânsito dos carros, né? Só quando a gente tem luminárias que são voltadas desculpa, para o trânsito de pedestres, a gente tem que colocar a luminária voltada para a rua e para a calçada. Também temos chave fusível. Quais são os outros elementos que tem instalado nesse poste? Outros componentes. Cruzeta T. Peraí, professor, só um instante que o meu AutoCAD travou aqui. Certo. Tem cruzeta T e tem estrutura C também. Certo. Vou copiar essa linha de chamada para tocar no poste. Vou puxar essa informação para dentro da quadra, para não sobrepor quando eu colocar a representação do cabeamento que interliga os postes. Eu posso colocar aqui de forma espaçada para a área que fique mais legível. E aí a gente repete a numeração do poste, a estrutura, a quantidade de cruzetas T,
Se tiver mais informações, como nesse caso tem, a gente bota estrutura C. São quantas cruzetas que tem nesse poste? E qual a numeração desse poste? Que logicamente ela é diferente, né? S086-426. Só que a 36. numeração de cruzeta eu não anotei. É uma cruzeta só. Uma cruzeta. Então temos transformador, luminária de LED, 3 chaves fusíveis, numeração do poste, estrutura do barramento do poste, quantidade de cruzetas e o tipo de estrutura do cabeamento. E é 600 por 11. Ótimo. 600/11. Estrutura 600/11. E vamos salvando o projeto. Nós levantamos os equipamentos instalados nesse poste logo após a quadra. Sim, Então vamos repetir aqui. 300/10. O poste é um de média tensão. Então, 300/10. Qual a numeração do poste? Se alguém anotou, eu não anotei não, porque eu acho que não deu para ver. Certo. Então a gente deixa só a letra S para o preenchimento no cadastro da Neoenergia e a gente retira a numeração dele pelo próprio cadastro da Neoenergia pela proximidade com o poste registrado mais próximo. Não vi nenhuma cruzeta instalada nesse poste, cruzeta T pelo menos. E salvo engano tinha uma cruzeta H, não é isso? Uma estrutura H. É isso? Que era mão de força, né? Exato, Uma mão de força. A mão de força tem o nome de estrutura H. E a iluminação também. E a iluminação é um 310. A numeração do poste não sabemos. E temos uma luminária de LED instalado no mesmo. Tem 4 espaçadores também, professor. Sendo que o espaçador é entre
Sim. Isso. no cabeamento, né? Pronto, eu vou representar simbolicamente aqui o cabeamento para a gente ver como é essa representação. Nada mais é do que a representação em arco de eixo de poste a eixo de poste. Então eu coloco aqui comando arco, pegando do eixo do poste com um ponto intermediário qualquer e clicando no eixo do próximo poste, de forma arqueada, certo? Ela pode ser tanto para dentro da calçada quanto para a inclinação da rua. Sendo que nós temos dois tipos de rede instalada nesse trecho. Nós temos a rede de média e a rede de baixa tensão. Então temos que fazer dois arcos. Eles inclusive podem ser paralelos. Copio a propriedade de um layer de baixa tensão para rede de Professor, baixa só voltando tensão. um pouco. Essa identificação do elo fusível aí, que é 3 vezes, 3x aí, é o esqueleto de quanto? 0.65. Ô, professor, o senhor poderia mostrar um pouco o terceiro poste que o senhor fez para eu ver se tá tudo, para eu conferir se está tudo certo? Pro primeiro poste, é? O terceiro. Ah, tá. Vou traçar uma linha aqui logo depois do S. Ah, outra coisa, professor, para o senhor deixar esse quadrado aí, o senhor copiou de outro poste ou só aumentou a linha dele? Eu copiei de outro poste. Vamos mudar o layer do meio fio para a gente diferenciar das linhas de projeto. Selecionem, por favor, todas as linhas do meio fio que está no layer pena 0.1 e vamos colocar no layer pena 0.08 para ficar um cinza para a linha de meio fio e de fato ficar na tela aquilo que vai sair colorido. Selecionar toda a quadra, professor? Isso, todas as linhas do meio fio. Para qual layer? Só um minuto aí, professor. Colocar O AutoCAD e travou de novo. 0.08. Beleza, Pera aí, professor, que o AutoCAD travou de novo. tranquilo. Ou melhor,
a linha da quadra aqui, em vez de ser no pena 0.5, vamos colocar no pena 0.7, que é para de fato diferenciar das linhas coloridas. Vai ficar preto aqui, ó. Preto para a quadra e cinza para o meio fio. Calma aí, viu, professor, que ainda tá travado aqui. Ok. O da calçada é pena 0.05. Não, o da calçada é 0.08, pena 0.08 E o da quadra? e o da quadra pena 0.7. O senhor pode dar um zoom no texto do terceiro poste novamente, professor? Só para conferir. Posso sim. Essa linha que o senhor colocou, foi o senhor desenhou com L Enter ou foi com no texto? Com L Enter. Qual o tamanho da linha? 2,20. Ó, eu juntei todas as linhas da quadra também. Com o comando J, Enter. Cliquei nos 4 segmentos da quadra e dei Enter. Foi 2 e quanto o tamanho da linha? 2,20. Pronto, professor, agora falta eu fazer esse arco aí. Certo. Vamos lá. Comando arco, A, Enter. Eu clico aqui, ó, numa esquinazinha dessa do poste. Clico num ponto intermediário qualquer. Depois clico na outra esquina Eu acho, do poste. desculpa aí, eu acho que eu cliquei em alguma coisa aqui no programa que quando eu tento selecionar, ele vai selecionar outro lugar. Não seleciona onde eu quero. No caso, vou dar o comando arco aqui. Ó, Certo. o arco. O arco ou linha qualquer um. Eu vou selecionar a vérticezinha do triângulo. Ele Do seleciona poste. um ponto diferente do triângulo do retângulo. Vê só. Quando tu tiver colocando o comando, por exemplo, arco aqui, tenta de fato aproximar o cursor para que indique no próprio poste o endpoint. Antes de você clicar, tu espera o programa identificar o endpoint, que é o vérticezinho do quadrado do poste. Certo, eu acho justamente isso. Ele tá identificando o do que está por trás dele. Certo. Mesmo Mesmo que pegue no de trás aqui, que pegue mais pro centro, vamos dizer assim. isso. Certo? Vamos supor que o meu pegou no ponto errado. Eu vou clicar aqui, clico num ponto central qualquer e vou clicar no outro ponto. Aí vamos supor que pegou num ponto errado também, pegou aqui no meio do poste. Certo.
Depois eu tenho condições de selecionar E e arrastar. ajustar para onde eu quiser aqui. Para cá, Certo, eu vou clico ver nas aqui. extremidades, ajusto para cá. Inclusive o arqueamento, em vez de ficar para a rua, eu colocar para dentro da calçada. Peraí, professor. Então quer dizer que o arqueamento não pode ser no meio do poste, não é? Ele tem que ser da base? Não, ele até pode, se for um cabeamento só. Mas quando a gente vai liberar espaço para colocar rede de baixa e rede de média, então é importante você espaçar as duas linhas. Então, uma vai ficar no layer de baixa tensão e a outra vai ficar no layer de média tensão. O de baixa tensão é o de cima, é? É. Qual lei, professor, de baixa tensão? Elétrica BT. BT? É. Esse aqui é elétrica baixa tensão. E o outro é elétrica MT, para média tensão. Ó, professor, a aula vai terminar em 6 minutos. Certo. Tranquilo. Daqui a pouco eu mando o novo link. Vou copiar um texto desse aqui da numeração do poste e vou colocar as informações referentes ao cabeamento no mesmo layer da rede. Então, professor, o texto referente à elétrica de baixa tensão vai no layer de baixa tensão, o de média tensão no média tensão, né? Isso, É isso? exato.
enquanto você está falando isso aí, professor, só me tira uma dúvida. O comando chanfro é para quê mesmo? Comando chanfro. Vou criar uma situação aqui. Tem uma linha que faz 90 graus com outra. Se eu botar o comando chanfer, ele me pergunta qual é a distância do encontro para o chanfro que eu quero criar com a segunda linha. A distância do centro para cá, aí eu vou colocar 2 metros. Então, para definir, eu boto chanfer, dê enter para editar. Vou colocar aqui 1 metro. 1 metro para a primeira distância e 1 metro para a segunda. Quando eu clico nas duas linhas, significa que daqui para o centro tinha 1 metro e para aqui também tinha 1 metro. Ou seja, a primeira distância é 1 metro, a segunda distância também 1 metro. É um chanfro criado entre as duas linhas, onde da posição inicial para o início do chanfro é definido pela distância que a gente carrega no programa. Obrigado, professor. Valeu. Podemos avançar. Eu acho melhor a gente parar por aqui e começar um novo link, viu? Só falta 2 minutos. Ah, beleza. Vou fazer isso. Vou encerrar aqui o compartilhamento e vou mandar um novo link. Bem, tá faltando o Adelmo e Eudes. Aquele Matheus vai participar mais, não é? Rapaz, era pra tá, ele tá no grupo, eu acho. Vou até mandar o link pra ele. Não precisa não, já mandei já. Ah, já? Obrigado. Pronto. Todos na sala de aula. Vou compartilhar a tela. E vamos dar sequência. Esse texto daqui, ó, ele geralmente deve alinhar-se com
o cabeamento, com a representação do cabeamento. Então a gente, com o comando rotate, tem aqui ó, RO Enter, eu seleciono o texto, dou Enter, clico num ponto de rotação, desativo o F8 aqui ó, e vou colocar no olhômetro uma rotação que se aproxime do arqueamento para os dois cabos, as duas representações. Então, do cabo de baixa tensão, nós temos aqui 4 cabos de 10 milímetros em alumínio nu. Já para a rede de média tensão, nós temos 4 cabos de 12 milímetros e meio, também em alumínio, com a estrutura X, com camada de isolação XLPE. Esse arco aí da baixa tensão, baixa tensão, não é tracejado não? É tracejado, bem observado. Vou copiar a propriedade do que a gente colocou. Na verdade é o de média que é tracejado, né? A gente copia a propriedade aqui da rede de média e vamos tracejar no projeto. A rede de baixa fica o traço contínuo, o arco em traço contínuo. Vamos traçar a mesma coisa entre os outros dois postes. Arco. E a gente copia esse arco, contanto que fique dentro dos limites do poste. Copia a propriedade da rede de base. Qual é a linha tracejada, professor, que tem que selecionar? A que a gente colocou na legenda. A gente copia essa propriedade do arco tracejado e cola no arco da rede de média. Quando mexe, né? Exato. E copiamos também os textos referentes à bitola do cabeamento. Quando chega na finalização do trecho em que a gente fez o levantamento, a gente também coloca uma seta em líder em cada cor para dizer que a partir daquele poste ainda continua a rede de baixa e a rede de média, com o comando líder. Deixa eu configurar aqui a seta. Certo. Duas setas saindo desse poste. Uma de baixa tensão e outra de média tensão. Pode repetir esse comando, por favor, professor? Sim. Líder. Digita a palavra leader. Enter. Clica num ponto inicial. Clica num ponto final.
uma medida qualquer, dou 2 Enter e seleciono a opção Block. Depois do ESC. Então essa aparente linha que a gente desenhou aqui, na verdade, É que no meu não tá aparecendo a seta não, professor. Tá aparecendo a linha normal. pronto, é porque a seta tá tão pequena que não dá pra ver. Se você der um zoom, você vai ver a seta na extremidade. Então a gente vai configurar para que essa seta fique maior. Então você seleciona essa seta, digita MO Enter, e onde tem aqui, ó, Arrow Size, tamanho da seta que está 0.0140, você altera isso daqui para 1, o número 1. E aí o tamanho da seta vai ficar legível para esse projeto. Feito isso, você move ela para uma das extremidades do poste e copia ela para outra extremidade do poste. Depois copia a propriedade do layer de média ou de baixa tensão para a primeira seta e o de média tensão para a segunda seta, com o comando MA. Repita a edição aí dessa linha, professor. Já fiz o layout, agora só que a setinha ficou pequena, igual de jeito. Pronto. Vou refazer ela aqui. Seleciona ela, digita MO, vai abrir as propriedades. Onde tem aqui Arrow Size, que está 0.0140, você clica aqui, coloca o número 1 e dá Enter. Vai aumentar o tamanho da seta. Isso. Você move ela para a posição, copia e depois utiliza o comando MA para copiar as propriedades para essa linha, para essa seta. Vamos partir agora para o segundo quadrante aqui, para o alinhamento da face da prefeitura. Nesse poste também temos um transformador. A gente copia a simbologia, rotaciona e a gente toca a simbologia no poste. Temos luminária nesse segundo poste aqui. Consultem aí no nosso levantamento se tem luminária nesse segundo poste ou não. Quatro cruzetas, um transformador, 3 módulos isoladores. O poste é S085374. Não tem luminária no caso.
674. A estrutura dele 600/11. São 4 cruzetas. O comando macho campo não tá funcionando para mim não. Match Properties. Isso. Tenta ir pelo ícone, clicando aqui no pincelzinho mesmo. Quando eu seleciono a próxima linha para copiar, ele não tá ficando tracejada. No caso, tu tens uma seta copiada aqui, não é isso? Aí você Eu tô pegando essa propriedade da linha lá da legenda, a linha tracejada. Só que mesmo selecionando ela e após a seleção para essa seta ficar, ou a linha da média tensão também não está ficando tracejada. Tenta aumentar um pouco o tamanho, a extensão da seta, que talvez o tracejado esteja maior do que o tamanho da linha. Vamos tentar fazer isso. Mesmo assim não ficou. Vamos tentar outra opção. Seleciona a seta, vai nas propriedades e confere se está no Hidden. Mostra aí onde tá as propriedades aí no seu, professor. Não tá abrindo também, não. Veja aí. Sim, aí. Isso, o meu também não abre. Tá em... Isso, pronto. O meu em rádio aí, né? O meu tá em baile. Vem e coloca em Hidden, por favor. Clica nela com a seta selecionada, né? E coloca em Hidden, por favor. Pronto, agora foi. Perfeito. Então aqui nós temos 4 cruzetas e temos 3 módulos isoladores. No caso, qual é o próximo poste, professor? Do lado ali do banco, é? Exato. Professor, você pode deixar o texto à mostra aí, por favor, para eu copiar aqui? Sim.
Ô, professor, só pode dar uma passada rápida pelos outros posts, só pra eu dar uma olhada nesse primeiro númerozinho que tá em cima. Ok. Sessenta e quatro, 20. Isso, 86426. 086426. Esse daqui é para ser preenchido. Esse transformador é para rotacionar ele, né? Isso. Ô, professor, eu não lembro se ele tem chave fusível. Ele tem chave fusível? Tem. Tem que ter, na verdade. É porque é transformador, né? Ah, não. Nesse caso, a chave fusível fica no poste anterior. Se tiver que fazer alguma interrupção, é nesse daqui. É verdade, isso mesmo, bem lembrado. Só tem o módulo isolador para fazer a transição da rede de média para baixa. Para baixa, isso. Exato, não tenho a chave não. Então, vamos inserindo o cabeamento. Comando arco, novamente, clico nos vértices do poste. Copio o arqueamento para outra extremidade e vou atribuir o layer de média tensão. Também copio os textos e rotaciono de acordo com o alinhamento do arco. Professor, esse XLPE é o quê? É a isolação do cabo. E o AL é aquele de alumínio, né? É. Vamos seguir na sequência. No próximo poste, fazendo a leitura aqui, é um 100/8 com a numeração 85373. 085373. Barra 8. Não tem cruzeta. E tem 3 módulos isoladores. Para transferir 3 ou é 4. Não houve esse tipo de anotação. Também não sei se tem luminária.
Não, só tem luminária nos... Ó, são 4 módulos de isolador e luminária com relé. No terceiro poste de baixa. Bem espaçado, viu? Então nesse não tem luminária. E são 4 módulos isoladores. O comando arco, interligando os postes. No layer de baixa tensão. Deixa um zoom lá na identificação do poste lá, por favor, professor. Ok. Beleza. Entre um poste e outro, a gente segue com a rede de baixa tensão. Com a mesma inscrição. Nós temos o poste 373, 372, 370. Já no quarto poste é que tem iluminação, tem luminária. Então, primeiro, segundo, quarto poste. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui é só copiar a informação e mudar a numeração do poste para 372. Deixa eu ver. 432. Arqueamento de rede. Mostre o texto de novo, por favor. Ok. Então, a gente copia a propriedade do layer da rede de baixa e copia também o texto referente à bitola do cabo. (372) passa para 370. Aí tem a luminária com relé. A identificação é a mesma do cabo, né? Exato. Agora o relé é individual ou de grupo? É em grupo. Ô, professor, em qual poste para o cabo de média tensão? A partir do segundo do alinhamento da prefeitura. Ok. Pronto. Já
penúltimo poste aqui, a gente faz a rede de baixa, interligando os postes. Copia também a propriedade. Copia o texto referente à bitola dos cabos. E aqui a gente vai colocar a luminária. E um relé fotoelétrico em grupo. Ficou melhor do outro jeito mesmo. Tá ótimo assim. Vamos ver o que tem instalado no próximo poste. Também 4 módulos isolador, porém a estrutura é um 400/8 com a inscrição 369. Identificação do penúltimo poste, professor, por favor. Foque lá. Professor, o antes desse aí é 373? É. Não, 372. Aí não tem o 371. Já parte do 372 para o 370. É o que está com o relé fotovoltaico em grupo e o LED, né? Isso, O próximo já é o 369. isso. E na verdade ele é duplicado. 369 são esses dois. Então esse da esquina, ele é um S369 também, o 600/12. Tem uma luminária e a estrutura H. Ali era um 9 ou era um 8?
consta como 369. E eu lembro que era isso mesmo. No local eles Esse estavam mesmo. no mesmo posicionamento. 369 postes distintos com estrutura distinta também. 612, 369 luminária e a estrutura H. Ele não tem os módulos isoladores porque não tem rede de baixa passando nesse alinhamento. Então não temos módulo isolador, temos a mesma numeração e a estrutura 600/12 e uma estrutura H. Professor, isso é muito fácil. Já aprendi a fazer projeto de elétrica urbana. Pelo menos a representação aprendeu mesmo. Com certeza, professor. Errou até a medida, mas a gente está firme. Beleza. Novamente, interligação entre postes. Esse penúltimo poste aí, professor, é 400/8, né? É. Professor, esse poste de baixa tensão é tudo 100/8, é? Com exceção desse aí agora que o senhor está mostrando? Os demais é tudo 100/8. Certo. Esse último de agora quanto? É quanto? 600/12. O senhor pode voltar no penúltimo novamente, por favor, professor? Ah, ok, tá tudo certo. Beleza? Então, estrutura H. Nós copiamos o texto referente ao cabeamento de média tensão. Vamos ver o que tem instalado nesse próximo poste. Tem uma luminária, um transformador, uma cruzeta T, 3 chave fusível, uma estrutura H e o espaçador losangular. Tem um bocado de coisa. Luminária, transformador, uma cruzeta, 3 chave fusível e estrutura H. Transformador e luminária. Copio aqui de um poste que já tem essa conformação. Só vou rotacionar a simbologia do transformador, posicionar ela no ponto médio do poste e insiro a luminária no ponto médio do transformador. Qual foi a estrutura? Também é um 612 S311 223.
A luminária não é vapor de sódio, não, professor? 223. Vamos colocar do vapor de sódio, que eu não lembro. Ela é vapor de sódio. Perfeito. S311. 600/12, estrutura H e 3 chaves fusível. Novamente arco, interligando postes. Pera, professor, o senhor pode mostrar o texto de novo? Só um instante. Ok. Pronto, pegado. Beleza. Feito isso, a gente copia a propriedade para o arqueamento do cabo. Colocamos a inscrição do cabeamento e vamos ver o que temos de instalação no último poste. 1000/12, S311/222, estrutura C. Então temos luminária, estrutura C e o restante é elementos anotativos. Professor, Oi. nesse poste que tem um transformador, é o número, a numeração dele, quanto ele suporta, no caso 600/11, uma cruzeta e uma estrutura H, né? Tem uma cruzeta ainda. Vamos pegar aqui um texto de cruzeta. Isso. Esse próximo poste, vamos ver as informações para ele. (222) é um 612, não tem cruzeta. E uma estrutura C. É um 1000/12. E uma estrutura C.
caso daqui, a partir desse poste, a rede vai para o outro lado da rua, cruzando. E a gente faz um líder, ou melhor, vou copiar uma seta dessa que já está em rede de média tensão para a extremidade do poste e vou estender essa seta indicando o outro lado da via. E aí, podemos avançar um pouco? Sim. Calma aí, Bruno. Certo, vamos salvando o projeto. Antes que termine a conexão, vê só, esse projeto de elétrica urbana, ele vai ser único para todos, mas também vai fazer parte da avaliação de vocês. Eu vou precisar do arquivo de cada um com esse projeto desenhado, que vai servir de avaliação para a nota do trabalho do curso pós-técnico. O que eu vou querer que vocês façam sozinhos é colocar esse projeto na prancha e em escala. Aqui no layout, vocês vão colocar o projeto na prancha e em escala. Gerar o PDF e também mandar para mim. Mas antes disso eu quero fazer algumas finalizações na representação gráfica. Você vai querer o arquivo e o PDF, é? Isso, o arquivo e o PDF. A escala vai continuar aquela de 1 para 50, é? Não, vai ser na escala de 1 para 250. Ah, sim, tem esse rodapé aí, tá bom. Projeto no model finalizado. Vamos fazer alguns acabamentos que dão um melhor contraste quando a gente vai fazer a impressão do projeto. Vê só, essa linha da quadra aqui, eu não sei se vocês fizeram no arquivo de vocês, mas eu juntei os 4 lados. Vocês fizeram? Isso sim. Eu fiz também, professor. Pronto. Para quem Também. fez, você atribui a propriedade aqui, ó, comando MO, para espessura global. Vamos botar .7. Deixa eu ver. Vamos botar .5, .7 ficou muito grosso. Na espessura global, onde tem aqui global width, bota .5, por favor. Que ele fica um destaque de uma linha bem grossa.
Depois você vem aqui no layer, na lista do layer, e seleciona, por favor, o layer sólido 254. Mas com essa retângulo selecionado? Não. Da ESC, depois seleciona o layer sem selecionar nada. O layer sólido 254 e a gente vai preencher essa área da quadra com uma achura sólida na cor desse layer. H, Enter. Vou escolher o tipo de achura sólida. Clico aqui em selecionar e clico nesse retângulo da quadra. No meu caso aqui ficou na cor preta. Eu vou colocar aqui, ó, em by layer. Foi no meu caso também. Pronto. Coloca em by layer que vai para a cor do sólido 254. O meu ficou vermelho. Adulei. Professor, eu queria revisar aí esses últimos postos. Isso. Não, na verdade, nem o último, né? Todos esses últimos aí, essa quadra aí no finalzinho dela. Isso. Então vamos lá. Numeração do poste, o da esquina, 085369 600/12, estrutura H. Segundo poste, numeração S311-223, 600/12, uma cruzeta T e estrutura H. E o último, numeração S311-222, 1000/12, estrutura C. Então, nesse projeto, vocês vão precisar escolher um papel normatizado que caiba a quadra inteira, junto com a legenda do projeto, ao lado da quadra. Vou até colocar o nome aqui, legenda. Então tem que caber todo o projeto junto com a legenda na escala de 1:250 em um papel normatizado. Ou seja, ele pode ser A4, A3, A2, A1 ou A0. Logicamente que a gente sabe que um A0 cabe, mas vai ficar muita área livre do papel. Ele tem que ficar o mais justinho possível que caiba num papel normatizado. Ô professor, o projeto pode ser vertical? Pode. Deve, na verdade, já que a quadra é vertical. Mais alguma coisa? Eu... Por hoje é só. Professor, no A2 cabe? Na vertical? É provável que sim. Contanto que, mesmo você colocando na vertical, vale salientar que a margem esquerda ela é sempre de 2,5 e as demais de 1. Vai ter que criar uma nova viewport, né, professor? Exato. Como você já tem um aqui,
eu vou simular aqui uma situação. Eu vou fazer aqui deixa eu ver aqui o tamanho de um A2. Ele tem 594 por 420. Na verdade, como é na vertical, ele vai ter 420 por 594. Retângulo de 420 por 594. Deixa eu colocar ele no layer 1. No layer pena 01 para ficar visível. Eu vou dar um offset de 10 milímetros aqui e vou dar um stretch na margem esquerda de 15 para ficar num total de 25. Depois eu boto a margem interna mais grossa, copio a legenda do projeto para o canto inferior direito. E eu copio uma dessas viewports aqui, ó. Vou aumentar o tamanho dela e vou procurar o projeto da quadra. Centralizando mais ou menos ela aqui, eu vou dar um zoom, Z Enter, 1000/250, XP Enter. Dou 2 cliques fora, ajusto o tamanho da viewport. No A2 não vai caber. Tem que ser no A1. Exato. Mas a metodologia é essa. Vocês vão fazer a mesma coisa, sendo que em um A1. Beleza? Ok, professor? Ainda bem que vai estar gravado. Exatamente. Falo mesmo, estou esperando só o link chegar. Pronto. Boa noite a todos. Daqui a pouco o link vai estar com vocês. Vê só, gente. Para uma grande parte da turma, essa é a última aula do nosso curso de instalações elétricas prediais. E aí eu fico esperando dos colegas de vocês o projeto de elétrica predial detalhado junto com esse projeto de elétrica urbana, para a gente gerar a avaliação e emitir o certificado de vocês. A partir de quarta-feira a gente já inicia, a partir de segunda-feira a gente já inicia o módulo de 3D para a continuação do pós-técnico. Beleza? Foi uma satisfação, a gente continua se comunicando lá no grupo até a emissão do certificado. Beleza, professor, beleza. Ok, professor. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Boa professor. noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite.